Lá no ano, agora nós vamos concluir o capítulo 1, Entre Guerras, falando sobre a ascensão do fascismo, a Alemanha nazista e a Guerra Civil Espanhola. Para a gente meditar, segue João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e é o pai da mentira. Esse versículo, ele contrasta o cenário que foi o fascismo e o nazismo. Esses sistemas, que a gente citou agora, eles foram conhecidos como regimes totalitários. Eles enganaram, persuadiram as pessoas e trouxeram o caos, trouxeram a morte nesse cenário. E a gente vai acompanhar isso agora no decorrer dos slides. Para a gente poder entender como esses regimes totalitários se fortaleceram, a gente tem que lembrar que a Europa está se reconstruindo após a Primeira Guerra Mundial. Há uma crise demográfica na Europa, quer dizer, morte de várias pessoas por causa dessa participação da guerra, e a crise de 1929, que vai deturbar ainda mais esse cenário e propiciar que esses grupos totalitários se insurjam e se fortaleçam no meio da população. Após entender o cenário europeu, vamos entender como que se formou o fascismo. O que ocorreu? Logo que a Primeira Guerra Mundial terminou, um grande sentimento de satisfação tomou conta da população italiana. Mesmo tendo sido uma das nações vencedoras, a Itália não foi recompensada com a partilha dos territórios alemães, como os outros países, no que previa no Tratado de Paz. Fora isso, as pessoas questionavam a validade da guerra diante da morte de mais de 600 mil italianos, além de 1 milhão de feridos entre civis e militares. A crise econômica assolava o país. Para piorar, não havia trabalho para os soldados que voltaram da guerra. O desemprego atingia grande parte dessa população, que obrigava a enfrentar uma inflação descontrolada, que corroía seu poder de compra. Então a Itália estava vivendo uma situação lastimável economicamente. Aí entra Mussolini nesse contexto descrito em 1919. Ele era o quê? Um ex-militar socialista. Ele reuniu grupos de ex-combatentes desempregados e fundou um movimento denominado Fascio de Combattimento. Desculpa a pronúncia porque está aqui em italiano, eu não sei pronunciar em italiano. Aí o que aconteceu? Mussolini havia sido socialista, mas agora ele defendia umas ideias nacionalistas, que era o autoritarismo e o anticomunismo. O nome do grupo deriva de um símbolo, que é esse símbolo que está representado para vocês da imagem, do poder do Império Romano. Um feixe de varas, que se chamaria fácil, no italiano, que sustentava um machado, que significava que poder, força, na visão italiana. O nazismo é a forma mais extrema do fascismo. Na década de 20, que começou a surgir os grupos ultranacionalistas e anticomunistas na Alemanha, eles vão tentar tomar o poder após a renúncia de Guilherme III ao governo da Alemanha. Assim que Guilherme III sai do poder, entra então a República. Esses grupos eles vão tentar tomar o poder, mas eles não vão conseguir, eles vão ser detidos e alguns desses líderes vão ser até executados. Após esse período dessa tentativa de golpe, a Alemanha ela vai passar por uma crise econômica em 1923, porque os produtos vão ser inflacionados. Então, eles compraram, por exemplo, agora um produto, passada meia hora depois, esse produto está com outro valor. Isso vai ser palco para esse regime nazista se fortalecer. E aí entra o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que deu origem a essa expressão nazista, cujo líder era o ex-cabo, que participou também da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler. Após conhecer um pouco do fascismo e do nazismo, vamos entender como que esses líderes conseguem se reerguer, se firmar no poder. Mussolini ele consegue a sua liderança através da Marcha sobre Roma. Ele é convidado por Vítor III a ser o primeiro-ministro da Itália. Assim ele vai ganhando força, retira Vítor III e entra como presidente da Itália, começando assim uma república. Já na Alemanha nazista, Hitler ele consegue convencer as pessoas através da sua falácia, porque ele era um líder carismático, ele conseguia convencer através dos seus discursos. Dentre essas informações, a gente está vendo aqui no slide, que era a característica desses movimentos totalitários,
que era o nacionalismo exacerbado, que é aquela visão de Hitler de uma nação ariana pura, que não havia, né, vinculado com nenhum imigrante. Outra coisa que é simbólico dentro desses partidos seria o meio de comunicação, que eles utilizavam bastante, né, os seus discursos em rádios, em eventos públicos para poder convencer a população. E a censura, porque a partir do momento que eles se tornaram líder, as outras pessoas foram reprimidas, os outros grupos políticos não tinham mais participação. Mas dentro disso tudo, o que mais fechou essa formação totalitária foi a formação do eixo de Roma e Berlim, quando Roma e Berlim se uniram em ideias e se fortaleceram, porque daí a gente vai ver que vai se incendiar agora a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil na Espanha, ela ocorre de 1936 a 1939. Essa guerra ela se deu por causa de conflitos políticos e ideológicos que tinham dentro da Espanha. Existiam dois grupos, os falangistas, que era um movimento comunista e recebeu apoio de Francisco Franco, da igreja, do exército, de proprietários rurais e de um governo autoritário, que eram os nazistas. Já a Frente Popular era um partido político de esquerda e defendia a democracia. Eles recebiam um apoio externo da União Soviética. Aí, para caracterizar esses eventos, né, o que ocorreu? Ocorreu conflitos entre os esquerdistas e os nacionalistas. Aí o general Francisco Franco, ele comanda esse exército espanhol, tenta um golpe de Estado contra o governo democrático e legal da Segunda República Espanhola. Esse golpe não é bem sucedido e a Espanha fica dividida entre os falangistas e os republicanos. Aí sim estoura a Guerra Civil. Os falangistas tiveram o apoio da Alemanha e da Itália, que são regimes totalitários, né? E os republicanos, eles recebem armas enviadas da União Soviética, que é outro tipo de regime totalitário. Aí o que ocorre? Um bombardeio no dia 26 de abril de 1937 e mata cerca de 125 civis dentro dessa guerra. As consequências da Guerra Civil foram que os falangistas conseguiram derrubar o governo republicano. Francisco Franco ele assume o poder em abril de 1939, implanta um regime ditatorial de esquerda na Espanha. Esse painel intitulado Guernica, que é o que vocês estão vendo na imagem, foi pintado por Pablo Picasso para demonstrar a crueldade que foi o ataque aéreo sobre os civis na cidade espanhola. Estudem o capítulo e façam as atividades sugeridas e até a próxima.